Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos dar continuidade às nossas aulas. Hoje nós iremos falar sobre o contraste norte e sul e a nova migração internacional da população. Bom, no processo de povoamento de novos países, as migrações elas sempre tiveram um papel importantíssimo, contribuindo para o desenvolvimento econômico, social e cultural de diversas nações, tá? As migrações, elas fazem parte da história da humanidade e fazem parte, inclusive, da formação de diversos povos e de seus elementos, tanto culturais, que caracterizam a formação da população. Bom, a partir do século XVI, lá no início da formação do capitalismo, as migrações em escala continental, elas ocorreram de modo geral das áreas onde a economia já era mais desenvolvida, né, para regiões onde ainda não havia incorporado o desenvolvimento tecnológico e, consecutivamente, os padrões culturais europeus, tá? Bom, atualmente isso já é um pouco diferenciado. Os fluxos migratórios internacionais, eles ocorrem na direção contrária do que era no passado. As populações dos países ou regiões hoje que são mais pobres, né, menos favorecidos, eles esperam desfrutar do quê? De melhores condições de vida, né? E com isso eles fazem o quê? Buscam países ou regiões que sejam mais desenvolvidos, né? Então, atualmente esse fluxo ele vem numa contramão do passado, né? Bom, existem fatores que colaboram para esse desenvolvimento populacional. Eu vou citar alguns deles. Primeiro, os fatores estruturais. O que seriam esses fatores estruturais? Eles fazem parte da estrutura econômica do país, gerando ele faz parte, né, da estrutura econômica do país, tá? Então, esses fatores estruturais. Então, se o país ele acaba gerando uma estagnação na sua economia ou falta de maiores perspectivas de progresso, faz com que as pessoas busquem outros países. E esse processo de estagnação da economia ou falta de uma perspectiva melhor, costuma ocorrer geralmente nos países subdesenvolvidos, tá? Bom, outro fator, que são os fatores conjunturais, eles resultam de situações circunstanciais, como, por exemplo, crises econômicas, crises políticas, revoluções, perseguições, né, que podem atingir também um país desenvolvido, não somente um país subdesenvolvido. Esses fatores conjunturais podem ser tanto de um país desenvolvido como um país subdesenvolvido, tá? As regiões que levam as pessoas a migrar, as razões, né? As razões que levam as pessoas a migrar são inúmeras, tá? E elas podem ser determinadas por diversos fatores, tá? Que fatores seriam esses que fazem as pessoas migrarem? Fatores políticos, por exemplo, problemas com fronteiras, formações de novas nações que acabam gerando conflitos, uma guerra civil, né? Então, isso tudo acaba sendo fatores políticos, que acabam o quê? Gerando dentro de um país divergências e perseguições, e algumas vezes até expulsão de populações inteiras de seu território, né? Então, cada caso aí é um caso e tem que ser analisado. Mas um dos fatores que leva a essa questão da migração, né, também são esses fatores políticos. Outro fator são os fatores étnicos ou religiosos, tá? Como, por exemplo, se nós relembrarmos lá no passado a perseguição aos judeus, principalmente ali no início do século XX, no período das guerras mundiais, né? Ou dos conflitos que ocorreram lá na Bósnia em 1992, né? Então, eram fatores religiosos e étnicos que acabou fazendo com que muitas pessoas buscassem
outros locais onde elas se sentissem mais seguras para continuar vivendo, tá? Outro fator que acaba gerando esse processo de migração são os fatores naturais, né? Eles se dão por conta de migrações. Essas migrações acabam sendo provocadas por catástrofes naturais, por exemplo, como um tsunami, um terremoto, enchentes, enfim, né? Algo que independa do querer do homem, né? Então é um fator aí natural e acaba levando com que as pessoas migrem de um local para o outro. E fatores econômicos, né? Que acabam, dentre todos esses fatores que a gente acabou de citar, os fatores econômicos, eles são os mais predominantes. As pessoas sempre migram em busca do quê? De um melhor emprego, de uma melhora na qualidade de vida, né? De poder dar uma condição melhor, mais favorável para seus familiares. Então, eles vão em busca de novos empregos, de novas empresas e por aí vai, né? Então, isso também é um fator muito importante, tá? E ainda nós também temos o que é chamado, e é muito comum no nosso dia a dia, que nós chamamos de migrações ou movimentos pendulares, né? Que são os movimentos diários dos trabalhadores, que eles se deslocam do seu lugar de residência até o seu local de trabalho, né? Então, por que é pendular? Por exemplo, vamos supor que eu moro em Ferraz de Vasconcelos e eu trabalhe lá na República, por exemplo, né? Então, eu vou ter que pegar aí mais de uma condição e até chegar. Então, eu saio do meu local de residência e vou até o meu local de trabalho. Ao final do dia, eu saio do meu local de trabalho e vou até o meu local de residência. Então, por isso que é chamado de movimento pendular, né? Que as pessoas se deslocam do seu local de residência para o seu local de trabalho ou para a escola. Então, hoje em dia também é muito comum pessoas se deslocarem para estudos, né? Para ir para as escolas, para as faculdades e por aí vai, tá bom? Mas uma coisa que é muito importante que nós devemos lembrar e não esquecer é que neste processo, né, de povoamento de vários países, as migrações elas sempre tiveram um papel muito importante, né, que contribuíram para o seu desenvolvimento social, econômico, cultural dessas nações que receberam esses migrantes. Então, as migrações elas fazem parte da nossa história da humanidade e foram aí responsáveis pela formação de diversos povos, inclusive dos seus elementos culturais que caracterizam as formações populacionais, ok? Bom, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da migração. Por quê? Migração sempre cai, pessoal, em vestibular, sempre cai no Enem, e aí são errinhos que acabam sendo errinhos, serão errinhos, vamos dizer assim, errinhos bobos, que as pessoas acabam se perdendo, tá? Claro que vocês estão acostumados a ouvir falar de migrações, isso aí lá desde o ensino fundamental, mas hoje eu só vou dar uma reforçada com vocês nessa questão das migrações, tá bom? Para não ter erro aí quando vocês chegarem no vestibular, tá? Bom, então migração. O que é migração? É todo e qualquer movimento de deslocamento populacional, que pode ser em larga escala ou não. Então, pode ser muitas pessoas migrando ao mesmo tempo ou não, tá? Mas o que é mais importante é que a gente tenha em mente que a pessoa ela sai do lugar da onde ela mora e ela está indo residir em outro local, tá? E aí, também uma outra coisa que as pessoas costumam errar e é uma coisinha bem fácil, tá? Emigrante e imigrante tem diferença? Sim, tem. Emigrante é a pessoa que sai, que está indo embora, tá? Então, ó, vamos associar emigrante com indo embora, tá? Embora. É com E, né? Emigrante, a pessoa que está indo embora. E imigrante, a pessoa que está chegando, tá? A pessoa que está vindo de uma outra região ou de outro país
Então, ela é um imigrante. Então, quem chega é imigrante. Quem sai é emigrante, tá bom? Pode parecer bobeira, mas, gente, é muita gente que erra isso em vestibular, tá bom? Então, é pra gente ficar bem atento e não errar mais. Bom, então, neste caso, é sempre importante que nós venhamos buscar, né, ressaltar que os fluxos migracionais, eles se intensificaram a partir de qual momento? A partir das novas tecnologias da informação e do transporte. Conforme a tecnologia e o transporte, eles foram evoluindo, esse número de migrações, ele aumentou no mundo inteiro, né? É um fato aí que acabou se propagando pelo mundo inteiro. Porque as pessoas conseguem hoje, através dessas novas tecnologias, a internet, por exemplo, nós conseguimos com maior facilidade observar, definir para onde eu quero ir, o que eu espero, o que eu busco. E através dessas pesquisas, a gente consegue hoje ter uma real noção. Olha, tal país, os aspectos positivos são esse, esse, esse. Ah, mas o outro país tem esse, esse, esse. E aí você vai o quê? Adequar a sua realidade, a sua expectativa, ao que você espera, né, para migrar para um outro país. Então, esse processo ele foi mudado conforme a evolução do homem e principalmente aí com o auxílio das tecnologias, principalmente aí pela internet, que eu consigo ver como que funciona a questão de moradia, como que funciona a questão de vistos e passaportes, como funciona emprego. Tem gente que procura um emprego, eu tô aqui no Brasil. Eu começo a procurar um emprego, vamos supor, lá em Portugal, aqui pelo Brasil. E aí, depois que a pessoa acaba mudando. Tem pessoas que fazem entrevista de emprego para ir para outro país pela internet. Então, hoje é uma outra realidade muito diferente do passado. Então, essas novas tecnologias da informação e a evolução, claro, também, contrapartida do transporte, fez com que esses fluxos aí aumentassem muito mais, tá? Então, os processos de migração, eles podem ser definidos de migração interna e migração externa. Então, nós temos esses dois tipos de migração, ok? Bom, a migração interna seria o deslocamento dentro do próprio país, dentro do próprio território nacional. Então, por exemplo, eu estou aqui em São Paulo, mas eu quero morar na região nordeste do nosso país. Eu acho lá mais interessante, tem uma qualidade de vida melhor, se adequa melhor ao meu tipo de emprego, enfim. Você vai ver quais são as suas reais necessidades, quais são as suas motivações que levam você a querer sair do seu local de origem e ir para outro, tá? Então, essa migração interna, ela ocorre dentro do próprio país. Então, eu tô aqui em São Paulo, eu observei que Salvador, lá na Bahia, se adequa à minha realidade e eu quero me mudar para lá. Então, é um processo interno de migração, tá? O processo externo de migração, você sai do seu país e vai para outro. Então, vamos supor que eu começo a observar que eu quero sair daqui de São Paulo e vejo que em Nápoles, lá na Itália, tem uma empresa que se adequa às minhas realidades. Nápoles é uma cidade que se adequa às minhas realidades e eu busco mudar para lá. Então, isso é a migração externa. Eu saio do meu país, estou indo para outro país, tá bom? E esse processo ainda ele pode ser classificado conforme a motivação da pessoa, o que leva a pessoa a se deslocar. Então, pode ser uma que nós chamamos de migração espontânea ou migração forçada, tá? A migração espontânea, eu saio do meu local de origem, da onde eu moro, de onde eu estou acostumado a viver, porque eu acho que eu vou ter uma situação de vida muito melhor. Vamos supor, vou usar o exemplo lá em Nápoles, tá? Porque eu acredito que lá o emprego seja melhor, que a qualidade de vida seja melhor, que o clima seja melhor, enfim. O que leva a pessoa a querer se deslocar? A sua real motivação, né? Então, cada um tem a sua real motivação. Então, isso é a migração espontânea, ok?
Bom, agora nós temos também a que nós chamamos de migração forçada. Essa migração forçada, ou eu vou, ou eu vou. Não tem jeito. Ou eu vou ou eu não sobrevivo, né? Aí nós vamos ver, nesse caso, muitas pessoas que se deslocam, saem do seu país, do seu local de origem, para outro, por diversos motivos. Pode ser por uma perseguição religiosa, por uma epidemia, por perseguição política, por guerras, né? O que fez essa pessoa se deslocar? Até catástrofes naturais. Tem pessoas que saem de determinadas regiões, de determinados países, por conta aí de catástrofes naturais que fogem, né, do que nós podemos controlar, né? E isso nada mais é do que uma migração forçada. Eu saio do meu local de origem porque eu não tenho opção. Ou eu saio ou eu acabo morrendo. No caso, por exemplo, às vezes de uma guerra ou de um desastre natural, enfim, né? Então tem esses tipos de motivação, esses tipos de classificação de migração. Nós também vamos ter o que nós chamamos de migração permanente ou migração temporária, tá? Bom, a migração permanente é aquela que a pessoa ela vai e não tem intenção nenhuma de voltar, sem perspectiva de retorno. Então vamos supor, eu quero ir para a Itália, morar lá, e eu quero terminar minha vida lá. Eu não penso mais em voltar para o Brasil. Eu quero ficar lá e pronto. Então, isso é uma o quê? Uma migração permanente. Você sai do seu local de origem, você vai para outro e você não pensa em voltar. Agora, também temos a migração temporária. Ou seja, eu vou, mas eu tenho a intenção de voltar. Eu estou indo já com um tempo pré-determinado. Então, por exemplo, uma pessoa que vai a estudo, a intercâmbio, ela sabe que ela vai ficar lá por um período de tempo. Ela está migrando para aquele país por um período de tempo, mas logo ela vai voltar, né? Então, isso é o que nós chamamos de migração temporária. E essa migração temporária, ela pode ser sazonal, né? Ou pendular. E qual é essa diferença de uma migração temporária? A sazonal, ela também é chamada de transumância, tá? Seria migração sazonal ou transumância, que é a mesma coisa, né? Ou seja, eu me desloco, geralmente essas migrações sazonais, elas estão ligadas ao clima, elas estão ligadas ao tempo. Então, por exemplo, pessoas que moram em locais muito frios, na época do inverno, elas deslocam-se e vão para locais que são um pouco mais quentes, e aí depois elas retornam para o seu local de origem, né? Outro exemplo mais comum no nosso cotidiano, né? Pessoas que, vamos supor, eu trabalho com roupas. Vamos supor que eu tenho uma loja de roupas, trabalho com roupas aqui em São Paulo. Roupas, vamos dizer, de moda praia, né? Aí quando começa a chegar novembro, fim de novembro, eu acabo indo ficar no litoral. Eu monto um quiosque, uma barraca e eu vou vender essa minha moda praia, essa minha moda verão diretamente lá na praia. Por quê? É onde eu vou ter um público maior, onde eu vou ter uma procura maior de pessoas por esse tipo de artigo que eu vendo. Entendeu? E aí percebe, eu acabo me deslocando num determinado período do ano, tá? Bom, e a pendular é o que a gente já falou agora há pouco. É as pessoas que estão. Essa migração pendular, ela ocorre diariamente. Quando a pessoa ela se desloca da onde ela mora para um outro local a trabalho, né? E é o que nós chamamos, é onde é criado o que nós chamamos de cidades dormitórios. Então, só para vocês terem um exemplo, quem mora, vamos supor, na cidade de Tiradentes, tá? A cidade de Tiradentes, ela é considerada uma cidade dormitório. Por quê? Mais de 75% da sua população se desloca para trabalhar na capital, mais aqui no centro de São Paulo, né? Então, é um deslocamento grande, né? Então, esse deslocamento diário é o que nós chamamos de movimento pendular
ou migração pendular, tá bom? E isso acaba sendo um tema, tá bom, gente, que vem caindo bastante no Enem. Essa questão de migração, esses tipos de migração que eu citei para vocês. E também tem um outro tipo de migração que vem caindo muito no Enem nesses últimos 4 anos, tá? É o que chamam de migração de retorno, tá? O que é essa migração de retorno? Por exemplo, antes no Nordeste, as pessoas tinham aquela visão: ah, aqui não tem emprego, não tem qualidade de vida, é ruim de morar, eu vou buscar outro local para morar. Então, aí nós tínhamos uma migração muito grande do Nordeste aqui para a região Sudeste, tá? E isso fez com que os grandes centros urbanos, por exemplo, São Paulo, hoje São Paulo é super populosa, né? E hoje as pessoas têm uma outra visão, né? Então hoje nós estamos indo também no movimento contrário. No passado eles tinham essa visão: ah, eu vou para a região sudeste, eu vou morar no Rio de Janeiro, eu vou morar em São Paulo, ou vou morar em Minas porque é melhor do que aqui, condição de vida, qualidade de vida, emprego e tudo mais. Só que hoje, como esses locais estão muito populosos, fez com que a falta de planejamento, né? Então, houve um crescimento populacional muito grande e não houve um planejamento para isso. Hoje nós temos, querendo ou não, um encarecimento da moradia. Então, morar aqui na região sudeste, comprar uma casa aqui é muito caro, não é barato. O aluguel aqui não é barato, é muito caro. Hoje nós temos a falta de emprego, hoje nós temos um grande índice de violência, né? E isso fez com que as pessoas acabem querendo voltar. Isso está fazendo com que as pessoas querem voltar a morar na sua região de origem. Até porque, por exemplo, se o exemplo que eu dei foi a região Nordeste, hoje a região Nordeste ela tem um grande investimento. A economia lá hoje é bem diferente do que era no passado. Então hoje tem muitas empresas na região Nordeste, grandes empreendimentos turísticos que foram para lá, e o turismo nós sabemos que ele é importante, se ele bem desenvolvido e bem planejado, ele leva a melhora de qualidade de vida, empregabilidade e tudo mais. Então, hoje o turismo na região Nordeste ele é muito forte. Hoje nós já temos na região Nordeste a eletrificação da região rural, né? Ou seja, já chegou a energia elétrica em muitos locais. Nós tivemos a questão da transposição do Rio São Francisco, que aquelas regiões muito secas hoje já têm um acesso muito melhor à água, né? E muitas empresas acabaram migrando também para a região Nordeste, né? Então, hoje, o cidadão que veio do Nordeste aqui para São Paulo, por exemplo, muitos já pensam em voltar, que é essa migração de retorno, né? Pega toda a sua família e volta, até porque lá geralmente eles já deixam famílias, mães, tios, enfim, né? E acaba tendo essa outra vantagem, até porque hoje a condição do Nordeste já é bem diferente do que há 10, 15, 20 anos atrás, tá bom? E isso é o que nós chamamos de migração de retorno e vem caindo muito em vestibular, vem caindo muito no Enem, tá bom, pessoal? Turma, como sempre, estarei aqui online no Teams. Qualquer dúvida é só chamar no chat que eu respondo para vocês na mesma hora, tá bom? Um beijo a todos. Tchau, tchau.